Olha, eu quero falar de uma outra questão que está pegando também. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso nesta terça para se reunir com parlamentares da oposição. Ele conversou sobre o projeto de anistia para os presos dos atos do 8 de janeiro e disse que também tem discutido o tema com presidentes de partidos. Mencionou, inclusive, o presidente nacional do PSD, que é o Gilberto Kassab. Falou que a maioria está favorável à aprovação desse projeto. Nós vimos o Temer também recentemente falando sobre a possibilidade de anistia para pacificar o país. Vamos conferir um trecho. Temos conversado. Há 10 dias eu conversei com o Kassab, a conversa é reservada. Ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje, o que eu sinto conversando com parlamentares como o do PSD, a maioria votariam favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. O presidente da República promovendo uma espécie de campanha diretamente com os parlamentares para ver se, com a mudança nas presidências da Câmara e do Senado, o projeto da anistia poderia avançar. Até pelo fato de a oposição ocupar um espaço mais importante nessas mesas e na maneira como essa frente ampla foi composta. Eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, como é que esse assunto bate para as presidências, porque eu vi recentemente que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é bastante favorável à anistia. Ele também considera que houve um exagero na maneira como as pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro foram punidas. Ele até fala, essa é uma visão pessoal, mas uma visão pessoal misturada com um poder e atuação políticos, neste caso, poderia promover algum tipo de andamento nesse projeto, que agora tem ali o presidente da República diretamente no Congresso, se envolvendo nessas conversas. Como é que se avalia tudo isso? A coisa evoluiu, né? Hoje são dois assuntos importantes e polêmicos em debate. Se fala de uma pauta bem leve e tal na Câmara dos Deputados, mas dos bastidores é o que manda. Emendas parlamentares, né? As futuras e as que foram passadas, e blindagem dos deputados e senadores, esse é um assunto, e outro é o projeto de anistia. A evolução vai no sentido de que a lógica manda dizer que não haverá um projeto de aprovação de anistia ampla, geral e irrestrita, mas que a maioria mora do lado de dizer, olha, 17 anos de prisão para quem quebrou o Congresso, aí é demais. Homicídio é 8 anos, para você ter uma ideia, né? Então, é possível, sim, a aprovação no Congresso Nacional de um projeto de anistia parcial, punindo quem quebrou, quem arrebentou, quem entrou nos poderes, né, comprovadamente, mas não dando tantos anos de cadeia, assim, para pessoas que fizeram essa coisa reprovável, né? Mas não é exatamente uma conjunção de condenações. Então, os 17 anos de condenação, mais 17 anos para alguns, não é pelo ato de entrar no Congresso Nacional. É também, mas formação de quadrilha, depredação de patrimônio público e o golpe, né, que é a abolição violenta do poder. Então, somando isso é que dá os 17 anos. Então, seria uma anistia parcial, que acreditam que passaria, inclusive, pelo Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, nunca anistia total. Mas e o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que fica nisso? Já desistiram. Dizem que é muito difícil, impossível. E sobrou o quê? A bandeira. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro vê ali um sentimento de que houve uma falha num determinado momento. Era a falha de o presidente, então presidente da República, ir na porta dos quartéis e dizer, vão para casa, não vai acontecer nada, Lula vai tomar posse. E não houve nem golpe, nem tentativa de golpe, e muito menos a retirada desses patriotas que estavam na porta das instalações militares. E essas pessoas é que acabaram assumindo toda essa carga. Prestes à possibilidade forte de ser indiciado também nesse processo, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a recomendação dos filhos. Segura essa bandeira porque ela é sua. E é esta a impressão e é este o objetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Levantar essa bandeira da anistia aos que entraram no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Em resumo, é isso. Esse projeto tem chance de passar, mas parcial.
Agora, se o grupo do ex-presidente admite que ele não será anistiado, e o pessoal de oposição me diz lá claramente, como o Bolsonaro está querendo anistia, perdão, se ele ainda nem foi condenado. Na verdade, o debate, o discurso é para anistiar aqueles que entraram nos poderes e não o Jair Bolsonaro. Ele tem outros planos e eu não sei exatamente quais. Deixa eu ouvir, Piper. Bom, eu vou concordar com uma parte do que o Zé disse, porque é sempre importante a gente esclarecer a audiência, as pessoas, que não existe condenação de 17 anos pelo suposto crime de depredação do patrimônio público. Quem recebeu pena de 17 anos, assim foi feito porque essas pessoas foram condenadas por 5 crimes. Tanto que tem gente que recebeu penas menores. Tem gente que foi condenada por 2, por 3 crimes. Tem gente que já foi absolvida. Mas quem recebeu 17 anos foi condenado por 5 crimes. Então, veja, Evandro, você sabe que nos últimos dias eu tenho comentado muitos posts aí do presidente Bolsonaro, mandado resposta aí para ele, porque ele fez uma sequência de posts aí por vários dias assim: família tal, 2, 3 filhos, o pai, mãe, ou esposa, não sei o quê, uma família despedaçada por uma condenação de tanto tempo. E eu escrevo para ele o seguinte: puxa vida, presidente, tudo isso poderia ter sido evitado pelo senhor. Bastava o senhor ter escrito um tweet, mesmo daquele pequenininho de 140 toques, pedindo para que esses irresponsáveis fossem para casa e aceitassem o resultado das urnas. Mas o senhor não teve a dignidade de fazer isso. E eu, aliás, eu não estou falando isso agora aqui, não. Eu disse isso pro general Mourão aqui, sentado aqui do nosso lado, não direto ao ponto que você apresentou. Eu falei, escuta, enfim, general, agora senador, por que ninguém foi dizer isso pro presidente Bolsonaro? Pedir para o presidente Bolsonaro fazer um apelo para que as pessoas fossem embora. E ele falou que ele foi. Hã? E ele contou aquela época que ele foi. Que ele tentou, né? Sim. Aí, enfim, o presidente não quis ouvi-lo. Negou, Pois é, o presidente não quis ouvi-lo. Mourão disse isso aqui. Então, vejam, agora não adianta se passar por, enfim, benevolente, caridoso e lamentar a situação. Bolsonaro, você tem culpa pela pena que as pessoas estão cumprindo hoje. Bastava você desmobilizar essa tropa. E outra coisa, quando eu chamo a atenção para a cumplicidade dos fardados, eu quero saber o seguinte: se por acaso fosse a turma do MST com bandeiras vermelhas, então ficar acampada em frente a instalações militares, em frente aos quartéis por 70 dias, seriam chamados aí de patriotas e os fardados cruzariam os braços e falavam, puxa vida, eles têm todo o direito? Duvido. Fala, Segré. A única coisa que não fica claro para mim é por que depois do dia 1º de janeiro, que já era outro governo, o governo não tomou alguma medida para tirar essas pessoas daí. Não entendi. Qual é o motivo de deixar essas pessoas aí quando já o governo era outro e tinha autoridade para retirar essas pessoas daí sem necessidade que o Bolsonaro pedisse nada ou intuísse nada? Era somente tomar a sua autoridade e tirar as pessoas. Poderia ser o Exército, poderia ser a própria Justiça, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, qualquer uma das autoridades competentes com o novo governo, que não tinha por que permitir que essas pessoas ficassem aí. Mas eles não fizeram. Eu estive em Brasília e eu vi que cortando 3 acessos e somente 3, ninguém poderia chegar na Praça dos Três Poderes. E voltando a essa questão da anistia. Sim. Eu sou contra amnistiar a todo mundo porque sim, do ponto de vista de que se alguém cometeu um crime, anistia era para os terroristas, inclusive foram amistiados um monte de gente que inclusive tem vínculo com governos e com governos anteriores e com atuais. Esses foram amistiados e era pesado, não era colocar um batom na estátua não, era pesado. Um desses delitos que foi atribuído às pessoas que foram sentenciadas era o uso de violência, o uso de armas. Mas não foi nenhuma arma, foi pega com as pessoas que estavam aí. Então, eu defendo sim a dosimetria específica para cada pessoa. E eu acho que uma pessoa que depredou patrimônio público tem que pagar por isso. Eu não me parece que tenha que ser amnistiado porque isso é um delito.
E a gente não deve amnistiar delitos, o problema é dosimetria. Teve gente, e eu vi, inclusive, uma senhora que hoje está com 6 filhos, que o marido é caminhoneiro, não estava aí, passou para entregar uma carga, foi ver que tinha uma quantidade gigantesca de pessoas e foi ver lá. E começou a ter gases lacrimogêneos e ele se colocou dentro de um dos 3 poderes, não lembro qual, e foi preso por isso. Não me parece que essa pessoa mereça 14 anos de prisão. Está hoje foragido, parece. Então, essa situação me parece que é contemplar uma realidade individual de cada um. Cometeu delito, qual o delito, vai preso pelo delito. Está numa praça fazendo pacificamente uma manifestação, não deveria ser considerado delito. E ter uma sentença por uso de arma de fogo, quando nenhuma arma de fogo foi, não me parece que tenha que configurar um delito. De qualquer maneira, sempre ficará a pergunta, e certamente parte da audiência também, é porque a partir do dia 1º, que poderia ser retirado essas pessoas, por algum motivo não foi. Em relação ao presidente, ele não deveria ser amnistiado porque não tem ainda sentença. Mas aí eu acho que tem a ver com a inelegibilidade dele, me parece. Mas com a questão das emendas, que quando empeçassem a puxar o fio vai ter muita coisa, talvez faça um bem bolado aí e resolva tudo. Agora, 5h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Falando em emendas, já vou chamar a Janaína Camelo sobre isso. Arremate, Gani, para a gente poder seguir. Olha só, Evandro, a minha opinião é muito parecida com a do Segré e com a do Zé Maria. Na verdade, não tem, concordo com o Piper, não tem pena de 17 anos. No entanto, como eu vejo que os outros crimes, eles não ocorreram, porque eu não entendo que houve uma tentativa de golpe, houve sim um vandalismo, então deveriam ficar apenas com a pena de vandalismo e responderem pela pena de vandalismo. Agora, eu acho que é muito exagerado uma pessoa pegar 17 anos enquanto estupradores, assassinos, enfim, estão soltos aí e pegam no máximo 8 anos.